Fala, meu lindo, minha linda. Tudo bem? Eu quero... É a nossa última mensagem da série Primavera. É a nossa finalização desse novo tempo que, na verdade, é só o começo. Então, fique comigo até o final. Elimine distrações e permita com que Deus fale com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta. Eu quero ir para o principal. Eu estou ansioso para essa última mensagem, porque eu sei que uma decisão pode mudar a nossa vida para sempre. Vamos para a mensagem? Isaías capítulo de número 43, versículo de número 19 diz: Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá, vocês ainda não sabem. Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Isso aqui não é um homem dizendo, isso não sou eu falando, isso aqui é Deus falando a Isaías. Eis que eu farei uma coisa nova. Vocês ainda não conseguem ver. É Deus dizendo, vocês não estão olhando, mas eu estou fazendo. E em breve vocês irão ver. Eu farei um caminho no ermo e colocarei um rio no deserto. Deus está falando, aonde não tem caminho, eu construo uma estrada. Ah, lindo, isso entenda. Deus dizendo, aonde o ambiente é seco, inóspito, sem possibilidade, eu trago vida e faço colocar ali um rio. Sabe o que é Deus dizendo? Eu transformo um deserto em um oásis. Aleluia! É uma palavra de Deus. Mas é necessário uma decisão para que promessas como esta e tantas outras da palavra sejam acessadas por nós. Sabe o que nós não entendemos, ou fingimos não entender? É que queremos viver a vida do jeito que queremos, sem nenhuma, razão aparente, muitas das vezes sem princípios, e a gente quer que as promessas de Deus nos alcancem. Nós olhamos para palavras como essas e dizemos, é para nós e é para você, mas para você viver, ela só é a realidade quando o escopo de partida é respeitado. Irmão, minha linda, meu príncipe, Deus, Ele é fiel. Tudo o que Ele fala, Ele cumpre. Mas Deus, Ele é Ele é justo. E o que Ele espera de nós são decisões que destravam estações, decisões que inauguram os novos tempos. Porque entenda que se eu perguntar aqui agora, quem quer viver algo novo? Todo mundo vai dizer, eu. E talvez a resposta será uníssona. Todos querem viver algo novo. Todos querem viver uma nova estação. Todos desejam pela primavera. Todos desejam. Quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra primavera, que é uma estação, não foi por um acaso. A primavera é a estação das coisas mais belas aparecerem aos olhos. Tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que estava guardado, na primavera vem à tona, aparece.
E esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo. Todos nós, ninguém gosta do inverno, a não ser por conta da roupa, que é um pouquinho mais bonita, e todo mundo emagrece. Emagrece por causa da roupa, não por conta da comida. Mas entenda que todos nós, se pudéssemos escolher uma estação, de maneira figurativa, todos diriam: eu quero a primavera. A primavera é linda, as cores são lindas. Quando você pensa em primavera, a primeira coisa que vem à tua cabeça é o quê? Flor. E a flor é a arte de Deus, desenhada pelas mãos do Criador. É a beleza, o cheiro. Já parou para perceber que a flor é completa na essência? Ela tem cheiro, ela tem, beleza. A sua história é incrível, ela gera vida, é lindo imaginar e ver e, contemplar isso. Então eu entendi, todos querem uma primavera, mas ninguém chega à primavera sem passar pelas estações anteriores. Você tem o inverno, você tem o outono, você tem o verão e você tem a primavera. E a nossa maior dificuldade é entender a estação que estamos e o que temos que viver naquela estação. Não dá para viver no outono tratando como primavera, porque senão a gente vai se frustrar. Assim como não dá para viver na primavera tratando como outono, porque senão a gente também vai se frustrar. E eu batalhei muito com o Senhor sobre isso, porque uma das palavras que nortearam o meu ano que passou, o ano passado, foi nova estação. Deus falou muito comigo sobre isso. Deus falava sobre uma nova estação, sobre um novo tempo, sobre um ciclo novo. E eu me lembro que de uma das palavras que eu recebi foi: quando chegar a terceira semente, que é a minha filha. Deus falou da minha filha 1 ano atrás. Quando ela chegar, esse é o marco da nova estação. Então eu conectei a Serena. Não foi por um acaso, foi profético, foi espiritual. E quando a minha filha nasceu, eu vi com os meus olhos a realidade do novo tempo. A Serena é a flor da nossa primavera. Foi a primeira que desabrochou entre outras tantas que irão vir. Outras coisas que irão acontecer e que já estão acontecendo. E como eu queria poder falar tudo para você agora. Mas tem coisas acontecendo que não serão para a nossa casa, serão para a glória de Deus. É para a glória do Senhor, é para Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Os milagres estão chegando, mas eu entendi uma coisa: tudo isso aconteceu porque uma postura foi tomada. Uma decisão radical foi tomada. E todas as estações que viraram, teve uma decisão anterior radical. De fé, de convicção, de crer de todo o coração, com toda a alma, e dar passos que aparentemente para todos eram infundados, mas que precisaram para inaugurar novos tempos. Posso te falar uma coisa engraçada? Há 1 ano atrás, 7 de abril completou agora, nós começamos um trabalho que é a Associação Evangelística David Leonardo. Alguém foi abordado por algum voluntário da Associação Evangelística, ganhou uma água, um abraço, uma oração? Tem gente aí? Levanta a mão, quem foi? Quem foi? Quem viu? Posso falar uma coisa para você? É só o começo. É só a nossa primeira experiência. 1 ano escondido, 1 ano trabalhando no secreto. Mas a partir de agora, eu vou falar isso pela primeira vez. A partir de agora, todas as pessoas que forem a um evento ou pela internet assistirem um vídeo e tomarem a decisão por Jesus, serão acompanhadas pela associação, discipuladas, aconselhadas, receberão oração, direção e uma Bíblia. Você pode celebrar o nome de Jesus por isso, meu lindo? Ela nasceu e agora os frutos irão aparecer, mas durante 1 ano não teve fruto nenhum aparente. Entende? Viver as estações. Essa semana o aplicativo está pronto, todas as mensagens gravadas de graça para todo mundo que quiser ser discipulado, porque na verdade o Evangelho não é a decisão de um dia, é uma decisão de todos os dias.
Não é o que eu faço agora, é o que eu faço amanhã, depois de amanhã e até que Ele venha. Mas tudo começou em uma palavra. Vou te dizer, já contei outras vezes, mas vou te contar a última vez, mas de maneira resumida. Entrei num ambiente de uma sala para alugar o prédio da associação. Quem conhece mais a história sabe que a gente ganhou, Deus não deixou a gente aceitar. Bom, resumindo, entrei no prédio, entrei e vi a sala, linda sala. Falei, é essa. Saí do prédio, o Espírito Santo falou comigo, tem que ser maior, é pequena demais. Liguei pro corretor, falei, eu quero a sala do lado também. O corretor falou, nossa, atentado, hein? Não tinha um móvel, não tinha um computador, não tinha nada. Só tinha uma palavra. Fala para quem está perto de você assim, ó. Ter uma palavra é maravilhoso, mas se mover em direção a ela é extraordinário. Eu olhei o prédio, falei, então eu vou alugar as 2 salas. Eu falei, Jesus, eu não sei não onde vai vir o dinheiro para pagar, grande será a confusão. Não tinha móvel, não tinha computador, não tinha nada. 1 ano depois, tem móvel, computador, mais de 450 voluntários, uma equipe trabalhando todos os dias, um aplicativo pronto, um projeto chamado Turminha do Léo, que vai discipular as crianças do nosso Brasil sendo gerado, e tantas outras coisas que ainda vão acontecer. Mas tudo começou uma palavra. Deus mudou tudo o nosso jeito de fazer. Deus mudou a nossa estratégia. Sabe os materiais que eu falei para vocês ali? Eu não vou usar isso como argumento de venda, seria incapaz. Mas aquilo não é meu. Hoje é da associação. Deus deu a estratégia, a forma. Deus colocou pessoas que patrocinaram e ainda estão vindo para projetos ainda maiores. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando nós temos uma palavra, a gente tem que começar a se mover em direção a ela. E não adianta eu falar que existe uma primavera sobre você, não adianta eu dizer que existe uma nova estação, se você não se mover em direção a essa palavra. Se você não tomar uma posição radical. E eu vou dizer, a última experiência que eu tive com Deus, que baseou essa série, baseou o nosso último projeto, eu estava cortando o cabelo. Gostaram do cabelo? Tiago. Não gostaram, né? Também não. Meus filhos, menos ainda. Meu filho olhou um vídeo meu hoje no telefone e falou, papai estava diferente aqui. Falei, é filho, e aí? Tava melhor. Quando eu saí do cabeleireiro com meu filho falou, tem como colar o cabelinho de volta, papai? Mas eu vou te dizer por que eu fiz. Eu estava cortando o cabelo, olhando no espelho a beleza que Deus criou. Amém. Eu estava aqui cortando o cabelo, top, olhando no espelho, e o Espírito Santo falando comigo, conversando. Nós estávamos trocando uma ideia maneira, eu estava pensando na série, pensando no projeto que a gente estava lançando, caminhando juntos, muita coisa acontecendo, e eu estou aqui. Senhor, eu quero viver uma nova estação. Aí o Senhor falou, então tem que aprender a abrir mão das coisas antigas, tem que tomar decisões radicais, tem que abrir mão de estações que parecem ser favoráveis, mas te prendem para sempre. E eu estou aqui, né, Senhor? Mas já estava entendendo mover, irmão, já estou aqui, mas o cabelo não tem nada a ver, né? E aí o Senhor me fez ver uma coisa, o Senhor me fez ver uma árvore. E eu vi uma árvore em pleno outono e as folhas estavam todas secas. E aí uma pergunta nasceu no meu coração. Por que as folhas precisam cair? Por quê? O porquê do outono? E aí o Senhor começou a me trazer o entendimento. As folhas no outono, elas não caem porque querem, elas caem porque precisam cair.
Porque se as folhas não caem, as flores não nascem. Se as folhas não caem, a nova estação não chega. Porque só chega a estação nova quando a antiga completa o ciclo. Sabe, Deus tem coisas novas para nós. Estações extraordinárias, mas que só chegam quando as anteriores fecham os ciclos. Para que flores nasçam, folhas precisam cair e secar no chão. Para que os galhos hajam espaços para o fruto e as flores. E eu estou me olhando no espelho. Entendi, Senhor. Então quer dizer que para viver uma nova estação é preciso ter renovo. É preciso renovar. É isso. As folhas precisam cair e abrir espaço. Aí eu olho eu no espelho, cabelinho cortado. Nossa, que lindo. Eu vou embora, tô pensando comigo, vou embora, né? Vou embora. Aí eu olho pro barbeiro e falo assim: raspa o cabelo? Ele olhou pra mim e falou assim: tem certeza? Ele falou: eu fiz alguma coisa errada no corte? Eu falei: não, mas raspa o cabelo? Ele falou: mas você sabe que não vai ficar bom, né? Olha a minha cabecinha, que bonitinha, parece um coquinho. Eu falei: eu sei que não vai ficar bom, mas raspa a cabeça. Extremamente arrependido e falando por fora: raspa a cabeça. Irmão, quando ele passou a máquina no meio, eu falei: não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. Existem decisões que quando a gente toma, não dá mais para voltar atrás. Tá gravando tudo? Existem decisões que a gente toma que nunca mais a gente consegue ser os mesmos a partir da decisão. Aí eu raspei aqui. Eu olhei no espelho e entendi que alguma coisa errada estava acontecendo. Descobri também que não tinha como ficar mais feio. Tava completa a obra. Terminou. Meus filhos olharam com um olhar de muita aprovação. João disse: filho, ô papai, tem como colar o cabelo de volta? Não tem, filho, não tem. O Noah olhou e foi sincero: não ficou bom. E eu fui para casa extremamente arrependido. Eu entrei no carro e eu, de verdade, eu só não chorei, irmão, porque eu sou cabra homem, irmão. Chorar por causa de cabelo, você é maluco? Que você tá doido? Eu tô aqui olhando no espelho: Senhor, por que eu fiz isso, Senhor? Eu vou gravar uma série, eu vou fazer uma turnê, tudo com essa cabeça feia, Senhor. E aí o Senhor falou no meu coração: por que está desesperado por alguma coisa que vai crescer? Por que você está triste por algo que vai ser renovado? E aí eu descobri uma coisa: a nossa maior dificuldade de viver as novas estações é o apego que temos com as velhas estações. Somos extremamente apegados, a gente não consegue soltar. Existem vícios que não vão embora. Existem, coisas que nos perseguem. Por isso que a gente não consegue renovar o ciclo, porque tem ciclos que nunca se fecham, decisões que nunca são completas, ações que nunca são completas. Naquele dia eu descobri a palavra que resume a chave para viver algo novo: radical. Você quer viver algo novo, lindão? Yes or not? Sim ou não? Sim. Então, bebê, você vai ter que ser radical. O quanto você quer vai determinar o que você vai fazer. Quem quer ser fitness aqui? Levanta a mão. Quem quer olhar no espelho e sentir orgulho? Fala: que isso, hein, papai? Quantos aqui querem? Seja sincero, quantos? Quem está fazendo dieta? Porque querer não adianta nada, irmão. Já falou: eu quero ser fitness. Nossa, fitness, oh my God. Não é assim que funciona. Se você quiser ser fitness, você vai ter que acordar cedo, vai ter que comer certinho, nos horáriozinhos certinho, vai ter que comer ovo até dizer Jesus voltar. Faz parte, ué. Você vai ter que fazer a tal do satanás da academia. A academia olha pra você e fala assim: vem em mim. Você fala assim: não quero. Mas você quer ficar fortinho? Tem que vir.
Então, meu lindo, nada na vida é tão simples como a gente imagina. O quanto você quer determina o esforço que você faz. A pergunta é: o quanto você quer viver algo novo? O quanto você quer viver uma nova estação? O quanto você quer de verdade sair por essas portas ou fechar esse vídeo entendendo que existe algo novo de Deus que está preparado, que os teus olhos não viram, mas que você deseja ardentemente no teu coração enxergar? O quanto você está preparado, o quanto você quer, o quanto você deseja, porque o quanto você deseja vai determinar o nível das ações que você vai tomar. Isso é simples. Eu poderia terminar dizendo: todo mundo vai viver uma nova estação. Não. Tem gente que a nova estação está na porta, mas nunca vai viver porque a porta nunca foi aberta. Decisões não são tomadas de maneira radical. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Lindão, existe uma primavera para você. Existe uma nova estação de Deus para a sua vida. Existe algo poderoso de Deus. Existe algo lindo, preparado, construído, edificado, sob medida para você. Porém, você só vai acessar quando as suas decisões te apontarem para o caminho da palavra. Ter a palavra não é suficiente. Caminhar em direção a ela é que faz o milagre acontecer. Saber da nova estação não te faz viver uma nova estação. Agora, se preparar para ela, correr em direção a ela, é o que faz você chegar. O quanto você quer determina o nível de decisão que você está disposto a tomar. Eu olhei no espelho e falei: vou rapar a cabeça. Raspei. Estou arrependido, mas não tem mais como voltar atrás. Vou ter que esperar uns 2 meses para crescer. Mas vai crescer. Só que o cabelo daquela vez nunca mais vai voltar. Aquele cabelo que caiu no chão da barbearia, nunca mais eu vou ver. Ou seja, pela primeira vez em anos eu vou ter um cabelo completamente novo. Você está falando para eu raspar a cabeça, pastor? Não precisa. Faz melhor, entrega a sua vida a Jesus de verdade. Quer conectar 2 textos? Eis que farei uma coisa nova. Lembra? E você ainda não está enxergando. Colocarei um caminho no ermo, rios no deserto. Então vamos conectar? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer o caminho no ermo? Então você vai ter que reconhecer que Ele é o caminho, senão esse caminho nunca vai chegar. Você quer a água no deserto? Então deixa eu te dizer, Jesus também disse: aquele que beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. Não adianta um rio no deserto se você não beber dessa água. Então eu quero terminar a série te fazendo o maior e o convite mais radical de toda a palavra. E foi para isso que eu nasci. Eu não sou um bom pregador. Eu não sou o melhor exegeta. Eu não sei nem o que é isso direito, mas é bonito falar. Eu sou um evangelista. Eu sou apenas um menino do outro lado dizendo para você: se você quiser, está aberto, disponível e preparado para você. Mas você vai ter que andar por este caminho. Você quer viver uma nova estação? Então você vai ter que abrir mão da estação velha. Você vai ter que fechar os ciclos para entrar no novo tempo. Se você quer de verdade, há uma decisão que é a mais radical de todas. Lembra do caminho? Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Aonde você estiver agora,
no ônibus, no Uber, em casa, trabalhando na empresa, na sua mesa de serviço, sem o chefe ver, escondidinho, ouvido pelo fone de ouvido. Não importa, ou aqui. Está na hora de você tomar a decisão mais importante, a decisão que fará a primavera chegar. Está na hora de você entregar os seus caminhos ao Senhor de verdade. Porque raspar o cabelo é fichinha perto de entregar a vida a Jesus. De verdade, lindo, isso aqui não chega nem perto. Porque isso aqui só me deixou feio e com uma mensagem. Entregar a vida para Jesus muda a tua eternidade para sempre e transforma o teu agora de maneira genuína. Entendeu? Isso é só um sinal de uma revolução aqui dentro. Mas tomar a decisão muda a revolução que acontece aqui dentro para sempre. Dave, o que isso implica? Implica em uma nova vida. Implica em uma nova estação. Implica em um novo ciclo onde as coisas velhas não servem, o que ficou para trás ficou para sempre para trás. Significa em mudança de vida. Posso te falar um negócio? O Evangelho é um termo que quando você assina, você aceita todos os termos. Não é só o que eu quero, não é só o que eu consigo, não é só o que eu venço, é tudo. Ou você crê em Jesus de maneira plena e completa e aceita a decisão que está tomando, ou não vai valer a pena. Por isso, lindo, a construção é necessária para chegar aqui. O quanto você quer determina a decisão que você vai tomar. Porque eu preciso ser sincero, é muita renúncia. Tem coisas que são boas aos nossos olhos, mas que entristecem o Espírito de Deus, e a partir do momento que você toma essa decisão não cabem mais a você. Tem coisas que eu fazia que eu não faço mais. Tem coisas que eu falava que não combinam mais comigo. Tem atitudes que eu tinha que não tem mais. Como eu fazer? Porque isso é viver o Evangelho. É uma decisão radical. O quanto você quer. O quanto você quer determina a colheita que você vai ter. Simples assim. 2 perguntas, uma resposta. E a primeira pergunta é para você que nunca tomou essa decisão, que caiu nesse vídeo por um acaso, e talvez veio para cá para uma gravação e não imaginou que alguém te perguntaria isso. Mas está na hora de você tomar a decisão mais importante da sua vida. Jesus, eu me rendo aos teus pés. Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu tinha fugas, esconderijos, mas agora entendi. Tu és o único caminho. Não existem vários caminhos, existe apenas um. E você, Jesus, é o único caminho. Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, é isso. Reconhecer quem somos, a nossa miserabilidade e a graça de Deus. E o que acontece, Dave? Bom, aí a Bíblia diz que Ele perdoa os nossos pecados, apaga o nosso passado e escreve uma nova história. Você está preparado? O nível da sua decisão determina o tamanho da tua colheita. A segunda pergunta é para você que já viveu tudo isso. Já foi completamente de Jesus e decidiu ir embora e viver de acordo com o que você pensa. Bom, as consequências são suas. Mas a pergunta está à mesa. A porta da casa do Pai nunca se fechou e nunca se fechará. Apenas um dia, quando Ele vier, e aí as chances acabarem. Mas aproveite agora enquanto Ele é o nosso advogado, porque um dia será o nosso juiz. Está na hora de você voltar para casa. Amém? 2 perguntas, uma resposta. Fique de pé, por gentileza, onde você está. Eu sei o que passa no coração de alguém que está prestes a tomar essa decisão. Eu já passei por isso. Eu já tive nesse vale. Eu calculei as perdas. Eu calculei o nível de renúncia.
Mas eu entendi naquele dia que não tinha para onde eu correr, que essa mensagem ia me perseguir para sempre. Não tinha mais para onde correr. A mensagem já tinha me alcançado centenas de vezes e eu já tinha cansado de fugir dela. Mas um dia que eu tomei a decisão que mudou tudo, eu descobri depois que eu demorei tempo demais para fazer isso. E o meu maior arrependimento foi justamente o tempo que perdi. Mas você não vai ter esse arrependimento se você entender a decisão que você pode tomar agora. 2 perguntas, 1 resposta. Aonde você estiver online assistindo, eu vou orar por você. Se você puder dobrar os teus joelhos aí na sua casa, no seu trabalho, ou simplesmente fechar os olhos e abaixar a cabeça e orar comigo a oração que demarca a nova estação. E você que está aqui comigo, eu vou pedir um sinal. Se você deseja tomar essa decisão, aonde você estiver, eu vou contar até 3, você vai levantar as suas mãos e eu vou orar por você. Aliás, nós vamos orar juntos, você vai repetir uma oração. Dave, eu vou deixar para amanhã. Lindo, isso aí a gente faz com a dieta. A dieta a gente deixa para amanhã, mas a nossa eternidade a gente resolve agora. Amém? Eu vou contar até 3. Aonde tiver alguém voltando ou tomando a decisão pela primeira vez, você vai levantar a sua mão. E aí na sua casa você vai fechar os teus olhos. 1, 2, 3. Aonde tiver alguém para tomar essa decisão, levante a mão bem alto. Bem alto, aonde você estiver. Isso. Bem alto, bem alto, bem alto. Existem as mãos que a gente não vê levantando agora. Existem lares agora que estão prestes a sofrer a maior transformação da história. Oh, aleluia. E eu quero te convidar a repetir comigo a oração mais sincera da tua vida, que dá o start da estação nova. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve uma nova história. Eu quero ver. Diga: eu quero ver com os meus olhos a primavera chegando, mas nenhuma estação será ignorada. Em nome de Jesus.